Leonardo retorna a Goiânia depois de tantos anos longe, convidado para uma homenagem especial que celebraria a era de ouro da música sertaneja. Era uma manhã quente e nostálgica. As ruas de paralelepípedos do centro velho da cidade ainda guardavam os ecos de uma juventude que parecia ter se perdido no tempo. À medida que caminhava pelas calçadas irregulares, rodeado por casarões antigos e pequenos comércios que resistiam à modernidade, sentia o peso das lembranças no peito. De repente, um som o fez parar, uma voz, uma melodia conhecida. Aquela música que carregava em si a dor, a saudade e a poesia da dupla que ele havia formado com Leandro, seu irmão, seu parceiro de alma. Pense em mim, flutuava pelo ar, com uma doçura cortante, mas o que o fez gelar por dentro foi o timbre da voz. Era assustadoramente familiar. Por um momento, Leonardo teve a estranha sensação de que o tempo havia se dobrado sobre si mesmo. Guiado pelo som como quem segue um chamado do coração, virou a esquina e avistou um jovem sentado no degrau de uma loja fechada. Tinha um violão surrado no colo e os olhos fechados enquanto cantava. A voz. Meu Deus! A voz. Era como ouvir Leandro mais uma vez. Leonardo sentiu o chão faltar. O rapaz abriu os olhos ao perceber a presença do homem parado à sua frente. Os olhos castanhos, o sorriso tímido, a expressão serena, tudo nele lembrava Leandro em sua juventude. Qual é o seu nome? Leonardo perguntou, a voz embargada. Lucas, senhor, respondeu o jovem, abaixando o olhar com respeito. Lucas Silva. Toco aqui quase todo dia. Meu pai dizia que a música corre nas minhas veias. Leonardo se ajoelhou lentamente, encarando aquele rosto que parecia emergir de seu passado. O coração acelerado, as mãos trêmulas. Cada nota cantada por aquele rapaz trazia de volta não apenas memórias, mas sentimentos enterrados. Era como se a vida estivesse lhe oferecendo um reencontro improvável, ou talvez uma nova chance de recomeçar algo que jamais deixou de existir. Leonardo ainda estava ajoelhado diante daquele jovem quando algo o fez prender a respiração. No violão surrado de Lucas, entre adesivos desgastados e arranhões do tempo, havia um nome escrito à mão, quase apagado. Lucas Alves. Alves? Leonardo murmurou, os olhos arregalados. Esse é seu sobrenome? Lucas assentiu com um sorriso tímido, sem entender o espanto. É. Lucas Alves da Silva. Por quê? A mente de Leonardo girou. O mundo ao redor pareceu se calar por um instante. O sobrenome era o mesmo. A voz era a mesma. Os olhos. Deus do céu, os olhos. Ele se levantou devagar, tentando manter a compostura, mas dentro dele, um turbilhão se formava. Você tem um tempo? Perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Queria conversar, te oferecer um café ou um suco, qualquer coisa, só conversar. Lucas, surpreso com o convite, concordou. Claro, por mim tudo bem. Foram até uma lanchonete próxima, simples e aconchegante. Leonardo mal conseguia tirar os olhos de Lucas. Cada gesto dele parecia ecoar a presença de Leandro. O jeito de cruzar as pernas ao sentar, de mexer nos cabelos com a ponta dos dedos, até a forma como sorria com um canto só da boca. Enquanto conversavam, Leonardo testava, sem querer, os limites da coincidência. Comentava trechos de músicas antigas, e Lucas completava com naturalidade. Tocava o assunto da roça, das modas de viola, e Lucas falava com paixão, como se tivesse vivido aquilo também. E então veio o momento mais difícil. Você conhece sua história? Seus pais? Perguntou Leonardo com o coração batendo no peito como um tambor. Lucas suspirou com os olhos umedecidos. Minha mãe morreu quando eu era pequeno. E meu pai? Eu nunca conheci. Só sei que ele era músico, sumiu antes de eu nascer. Minha avó dizia que ele tinha sangue artista,
E que talvez um dia eu entendesse o porquê de tudo isso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Leonardo sentia o nó na garganta apertar. Suas mãos suavam. O suor frio na nuca parecia anunciar o impossível. Estaria ali, diante dele, o filho perdido de Leandro? Ele olhou nos olhos de Lucas e, com a voz embargada, disse: Eu conheci alguém muito especial, que era exatamente como você. E acredite, isso que estou sentindo agora não é só saudade. É como se meu irmão estivesse aqui de novo, em você. Lucas não entendeu de imediato, mas algo dentro dele também parecia se acender. Uma sensação inexplicável. Como se, pela primeira vez, estivesse diante de alguém que sabia quem ele realmente era, mesmo sem provas, mesmo sem palavras suficientes. Depois daquele encontro inexplicável com Lucas, Leonardo não conseguiu dormir. Passou a noite em claro, revirando velhas fotos, escutando antigas gravações da dupla, comparando cada expressão, cada timbre, cada silêncio. A semelhança era impossível de ignorar, mas a ideia de que Lucas pudesse ser, de fato, filho de Leandro o deixava inquieto, como se o destino estivesse lhe pregando uma peça tardia e cruel. Na manhã seguinte, Leonardo decidiu seguir seu instinto. Pegou o carro e dirigiu até um bairro simples da cidade, onde morava Amanda, uma antiga paixão de Leandro, mulher de olhos tristes e sorriso sereno, que havia desaparecido da vida deles quase 2 décadas antes, sem muitas explicações. Ao chegar, hesitou por um instante diante do portão enferrujado. Respirou fundo e tocou a campainha. Amanda apareceu na porta minutos depois, surpresa ao vê-lo ali. O tempo deixara marcas em seu rosto, mas os olhos castanhos continuavam os mesmos. Guardando histórias que nunca foram contadas. Leonardo? Ela disse com a voz embargada. O que você está fazendo aqui depois de tanto tempo? Precisamos conversar. Respondeu ele direto, a emoção já escapando nas palavras. É sobre o Lucas. Amanda gelou. Seus ombros caíram como se todo o peso dos anos voltasse de uma vez. Dentro da casa, o clima era silencioso e denso. As cortinas deixavam a luz entrar suavemente, iluminando os porta-retratos antigos, alguns com fotos de Lucas criança. Leonardo os observava, buscando rastros do irmão. Amanda preparou um café, mas nenhum dos dois encostou na xícara. Leonardo foi o primeiro a falar. Ele tem o seu jeito. E o de Leandro também. A voz, os olhos, até o sorriso torto. É impossível não ver. Amanda fechou os olhos com força. Lágrimas contidas ameaçavam transbordar. Eu sabia que um dia isso podia acontecer, disse ela com um fio de voz. Mas tentei acreditar que talvez o tempo enterrasse essas verdades. Leonardo não piscava. Ele é filho do Leandro, não é? Amanda respirou fundo, como quem carrega um fardo há anos. Sim. Lucas é filho do seu irmão. O silêncio, que se seguiu, foi absoluto. Leonardo levou as mãos ao rosto, sentindo um calor subir pelas têmporas. Um misto de dor, alívio e raiva. Por que você nunca contou? Por que escondeu isso de todos nós? Perguntou, a voz embargada, quase quebrada. Amanda chorava agora, sem mais resistência. Eu era jovem, Leonardo, e ele estava no auge. Vocês estavam construindo tudo com tanto esforço, com tanto sonho. Tive medo. Medo de ser o motivo de uma ruptura. Medo de que ele largasse tudo por mim. Ou pior, que ficasse por obrigação. E depois, ele adoeceu tão rápido. Quando percebi, já era tarde demais. Leonardo se levantou, andando de um lado para o outro da sala. Meu Deus! Ele morreu sem saber. Morreu sem saber que tinha um filho. Amanda assentiu, soluçando. Eu me culpo todos os dias por isso, Leonardo. Se aproximou, os olhos marejados.
Tocou levemente o ombro dela. Você não precisa mais esconder, Amanda. O que passou, passou. Mas Lucas merece saber. Ele tem o direito de conhecer a história dele. De saber quem foi o pai que ele nunca pôde abraçar, mas que de alguma forma vive dentro dele. Ela assentiu, chorando mais ainda. Me perdoa por ter escondido dele, de você, do mundo. Leonardo a abraçou, ambos desmoronando juntos, como se aquele abraço fosse o único consolo possível diante de tantos anos de silêncio e perda. Aquele reencontro, embora doloroso, era também um ponto de cura. Uma oportunidade de reescrever, com verdades, o que o tempo tentou apagar com silêncio. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Leonardo. Depois da conversa com Amanda, as peças do quebra-cabeça finalmente pareciam se encaixar, mas ele precisava ter certeza. Pela primeira vez em anos, sentia que algo sagrado estava prestes a se revelar, algo que o tempo, por mais cruel que fosse, não tinha conseguido apagar por completo. Lucas, ainda confuso com tudo, aceitou fazer o exame de DNA sem resistência, mas com uma inquietação no olhar. Ele também sentia, ainda que não conseguisse explicar, que aquela história envolvia mais do que coincidências. Era como se sua alma reconhecesse algo nos olhos de Leonardo, algo que palavras não conseguiam alcançar. Na clínica, o silêncio entre eles era espesso, quase reverente. O momento da coleta foi rápido, mas o tempo, até o resultado, parecia arrastar-se como uma eternidade. E então, dias depois, o envelope chegou. Leonardo o segurava com as mãos trêmulas. Estava sozinho em casa, cercado por fotos antigas, violões, empoeirados, recortes de jornal. O nome de Leandro estampado em manchetes que falavam de saudade, sucesso, ausência. Respirou fundo. Abriu. Compatibilidade genética. 99,98%. Parentesco. Positivo. As palavras o atingiram como um raio. Os olhos se encheram d'água. A garganta apertou. Ele encostou-se à parede e deslizou até o chão, com o papel entre os dedos, enquanto as lágrimas finalmente caíam, soltas, desobedientes, cheias de décadas de luto engasgado. Lucas era filho de Leandro. Ele repetia a frase em pensamento, como se tentasse convencer a si mesmo de que não era apenas um sonho, uma ilusão de um homem envelhecido pela dor. Mas não era. Era real. A vida, caprichosa e misteriosa, havia-lhe devolvido de forma torta e milagrosa um pedaço do irmão. Mais tarde, quando encontrou Lucas no mesmo degrau onde o vira pela primeira vez, Leonardo o encarou de forma diferente. Não apenas como um jovem músico de rua, mas como parte viva daquilo que havia sido perdido. O resultado chegou, disse ele, com a voz embargada. Lucas segurou o olhar, esperando. Leonardo estendeu o papel com mãos firmes agora, como se passasse adiante um pedaço de história. Você é filho do meu irmão, Lucas. É sangue do meu sangue. É Alves. Lucas leu o documento com os olhos arregalados, sem saber se chorava, se ria, se fugia. Sentou-se devagar, como quem sentia o peso do mundo mudar de lugar dentro do peito. Meu pai. Era o Leandro? Sussurrou, com um nó na garganta. Leonardo assentiu, sentando-se ao lado dele. Era. E você tem tanto dele que às vezes dói. Mas ao mesmo tempo, é como se Deus tivesse me devolvido meu irmão, de um jeito que eu nunca esperei. Lucas não conteve as lágrimas. Eu passei a vida imaginando quem ele era. Agora, de repente, eu sei. E ele era parte de tudo isso que eu amo. A música, as canções, a alma sertaneja. Leonardo sorriu com os olhos marejados. Talvez, talvez essa seja a nossa segunda chance, sabe? De reconstruir, de cantar de novo, de honrar o que fomos e o que podemos ser. Então, ali mesmo, Leonardo pegou o violão de Lucas e começou a dedilhar os acordes de Mano,
uma canção que ele e Leandro haviam escrito juntos, mas raramente tocavam. Lucas reconheceu a melodia instintivamente, como se já a conhecesse desde o ventre. Juntos, começaram a cantar. As vozes se encontrando, se encaixando como um eco do passado se unindo ao presente. Naquele instante, não havia mais dúvida, nem mágoa, nem tempo. Perdido. Só música. E sangue. E alma. Após o impacto da verdade revelada, Leonardo sentiu algo renascer dentro dele. Uma centelha que há muito tempo estava apagada. O luto que carregava em silêncio começava a se transformar em outra coisa: esperança. E diante daquele jovem de voz firme e olhar inquieto, ele viu mais do que o filho de seu irmão. Viu um recomeço. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelo parque onde Leonardo costumava levar Leandro nos dias difíceis da doença, ele parou de repente, olhando o sobrinho de cima a baixo, com uma mistura de carinho e cuidado. Lucas, você pensou em alguma vez morar comigo? Lucas parou também, surpreso. Morar com você? Sim, respondeu Leonardo. Minha casa é grande demais para mim sozinho, e a verdade é que eu adoraria te ter por perto. Pra gente se conhecer melhor, viver o que a vida não nos deixou viver até agora. E, se você quiser, até fazer música juntos. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos marejaram, mas ele disfarçou, olhando para o chão. Eu nunca tive uma família de verdade, sabe? Cresci com minha avó que me amava, mas sempre senti que faltava algo. Se você está me oferecendo isso de verdade, eu aceito. De coração. Leonardo sorriu emocionado e puxou o rapaz para um abraço forte. Então, a partir de hoje, você não está mais sozinho. E eu também não. A convivência começou tímida. Lucas era discreto, educado, ainda um pouco retraído. Costumava passar horas com o violão no quarto, escrevendo letras e melodias, que pareciam ter vida própria. Leonardo, por sua vez, se pegava observando o sobrinho em silêncio, emocionado com cada gesto, cada expressão que lembrava Leandro. Logo, a casa encheu-se de música. Nos finais de tarde, os dois se reuniam no estúdio de Leonardo, um cômodo que estava fechado há anos. Era como se aquele lugar tivesse esperado exatamente esse momento para voltar a respirar. Lá, rodeados por violões antigos, fitas cassetes, microfones empoeirados e fotografias da antiga dupla, os dois começaram a tocar juntos. E então aconteceu algo mágico. As vozes se encontraram como se tivessem nascido para isso. A harmonia entre eles era natural, instintiva, como se o DNA da música estivesse impresso em suas almas. Lucas trazia frescor, criatividade, uma melancolia doce nas composições. Leonardo trazia a experiência, o sentimento vivido, a voz marcada pelos anos e pela saudade. Em pouco tempo, já tinham 3 músicas escritas juntos. Mesmo assim, Lucas hesitava. Numa noite de inverno, sentado no sofá com uma caneca de café quente nas mãos, olhou para Leonardo com expressão séria. Eu tenho medo, tio. Medo do que as pessoas vão dizer, que eu só quero fama, que estou me aproveitando do nome do meu pai. Eu não quero manchar a história de vocês. Leonardo sentou-se ao lado dele e colocou uma mão firme sobre seu ombro. Filho, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém mancha uma história que nasceu do coração. Você é parte dela. Você é o legado. O mundo pode falar o que quiser, mas eu sei quem você é. E seu pai, se estivesse aqui, estaria mais do que orgulhoso. Lucas sorriu, um sorriso tímido e emocionado. Então vamos gravar? Vamos. Mas não para provar nada para ninguém. Vamos gravar para honrar tudo o que foi. E tudo o que ainda pode ser. Na semana seguinte, entraram juntos em estúdio. A notícia da parceria entre Leonardo e um jovem misterioso logo começou a se espalhar pelas redes sociais e rádios sertanejas.
mas nenhum boato era capaz de traduzir a verdade que existia por trás daqueles microfones. A fusão perfeita entre o passado e o presente, entre o amor interrompido e o amor renascido. Ali, sob as luzes suaves do estúdio, enquanto Lucas soltava a voz e Leonardo o acompanhava com lágrimas discretas nos olhos, nascia não apenas uma nova dupla, mas uma nova história. Um recomeço escrito em notas, silêncio e sangue. O lançamento da primeira música foi um marco. A canção, chamada De Volta para Casa, trazia versos que pareciam escritos com o coração aberto. Falava de reencontro, de ausência, de laços que o tempo não conseguiu apagar. Em menos de uma semana, o vídeo da gravação ao vivo explodiu, na internet. Vozes antigas voltaram a se emocionar. Novas gerações passaram a conhecer aquele menino de olhos intensos e timbre envolvente. O nome Lucas Alves começou a ecoar. Mas junto com o carinho do público, veio também o peso da exposição. Em programas de televisão, apresentadores exaltavam a história com entusiasmo. É emocionante! O sangue de Leandro está de volta, aos palcos. O talento é inegável. É como ouvir o passado cantar outra vez. Por outro lado, nas redes sociais, os ataques não demoraram. Mais um querendo fama fácil, usando o nome dos outros. Nunca ouvi falar desse menino. Agora aparece dizendo que é filho do Leandro? Marketing barato! Onde está o DNA? Leonardo caiu nessa? Lucas lia tudo em silêncio. A cada comentário maldoso, uma nova rachadura se abria dentro dele. Era como se, de repente, o sonho que parecia tão próximo estivesse se transformando num pesadelo a céu aberto. Certa noite, após um show intimista em um pequeno teatro de Goiânia, Lucas não voltou para a casa. Leonardo o encontrou, horas depois, sentado sozinho na praça, em frente à antiga estação ferroviária. O violão ao lado, os olhos perdidos. Você sumiu, rapaz. Quase morro do coração, disse Leonardo, sentando-se ao seu lado. Lucas não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, calado, encarando o chão. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, cansada. Eu não sei se aguento, tio. Eu só queria cantar. Só isso. Mas parece que ninguém quer ouvir. Só querem duvidar. Me chamar de aproveitador. Como se eu tivesse inventado tudo isso para aparecer. Leonardo respirou fundo, o coração apertado ao ver o sobrinho naquele estado. Passou a mão pelo ombro dele com carinho, como fazia com Leandro nos dias difíceis. Sabe o que mais machuca? Continuou Lucas. Não é nem a dúvida. É o ódio. Eu cresci calado, sonhando com o que nunca tive. Quando finalmente encontro minha história, meu pai, você. É como se o mundo dissesse que eu não mereço. Leonardo fechou os olhos, por um instante, tentando conter as lágrimas. Então falou com firmeza, sem hesitar. Escuta aqui, meu filho. Eu conheci o seu pai melhor do que ninguém. A gente viveu uma vida de estrada, de palco, de dor e de alegria. E se tem uma coisa que sempre foi sagrada pra gente, foi a música. Era a nossa verdade, nosso refúgio. Nossa ponte com o mundo, Lucas. O olhou nos olhos, buscando algum alento. Eles podem dizer o que quiserem, continuou Leonardo com voz embargada. Mas ninguém pode tirar de você o que está no seu sangue. Nem a sua verdade. Você não está aqui por fama. Você está aqui porque nasceu com isso dentro de você. E quem escuta com o coração, sente. Houve um silêncio profundo entre os dois. Só o som dos grilos e o vento balançando as folhas da praça. Leonardo se levantou e estendeu a mão. Vamos para casa. Amanhã tem ensaio. E você tem uma história linda para cantar. Ainda vai calar muita boca. Com música, do jeito que os Alves sempre fizeram. Lucas hesitou por um instante. Então sorriu, mesmo com os olhos marejados. Aceitou a mão do tio, levantou-se, pegou o violão e, juntos, caminharam de volta. Mais do que nunca sabiam que estavam na estrada certa.
mesmo que o caminho fosse difícil, porque no fim, a música era a única resposta que precisavam dar. A relação entre Leonardo e Lucas se solidificava a cada dia, como se o tempo tivesse dado espaço para curar as feridas do passado. A música, antes uma lembrança distante e dolorosa, agora se tornara o elo que unia os dois. Certa tarde, após um longo dia de ensaio, Lucas retirou-se para o seu quarto, levando o violão consigo. Não era incomum que ele se retirasse assim, para encontrar sua própria paz em meio aos acordes. Mas naquela noite havia algo diferente em seu olhar. Um brilho novo. Ele se sentou na cadeira ao lado da janela, olhando para as estrelas, e como se a melodia o estivesse esperando, começou a dedilhar lentamente. Os acordes que ele tocava pareciam se entrelaçar com a saudade, com o vazio que ele sentia por não ter conhecido o pai. Ele sempre imaginara como seria se Leandro ainda estivesse ali. Como seria a conversa entre eles, os conselhos que teria recebido, o abraço apertado, e então a letra veio, como se nascesse do fundo de seu peito. Mano velho, meu herói perdido, te procurei, mas não te encontrei. Na estrada que a vida desenhou, o destino me tirou de você. As palavras fluíam, doloridas e cheias de carinho, como se Lucas finalmente conseguisse expressar a saudade que sempre carregou, mas que nunca soubera como dizer. Cada verso trazia um pedaço de sua história, de seu desejo não realizado. A canção era mais que uma homenagem, era um lamento, uma conversa com a memória de um pai que nunca teve a chance de ver o filho crescer. Eu te vi nos sonhos, nas canções, na força que o tempo não apagou. Agora sei, no fundo do peito, você vive em mim e em meu violão. Quando ele terminou, o silêncio pairou no ar. Lucas fechou os olhos, permitindo-se sentir o peso das palavras. A música era um tributo, uma despedida que ele nunca teve a chance de fazer. Na manhã seguinte, ele compartilhou a composição com Leonardo, nervoso, como se temesse que o tio não entendesse o que ele estava tentando transmitir. Mas ao ouvir os primeiros acordes e as palavras que dançavam com tanta saudade e amor, Leonardo sentiu o peito apertar. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. A dor, o desejo, a falta de Leandro, tudo transparecia naquela canção. Mano velho, Leonardo sussurrou, a voz falhando. Essa música. Você fez isso para o seu pai, não foi? Lucas apenas assentiu, com os olhos marejados. As palavras estavam lá, mas ele sabia que não precisava mais explicá-las. A música falava por si mesma. Leonardo, tocado, respirou fundo e, com um sorriso triste, colocou a mão no ombro do sobrinho. É a canção mais verdadeira que eu já ouvi. E você... Você tem um dom, Lucas. Não importa o que o mundo pense. Seu pai, ele vai estar orgulhoso de você. Eu tenho certeza disso. Havia uma emoção densa nos olhos de Leonardo e uma vontade crescente de compartilhar aquele momento com o mundo. Ele sabia que essa canção não deveria ficar escondida. Era a oportunidade perfeita de fazer o legado de Leandro renascer. Mano velho, repetiu com firmeza. Você vai cantar essa música no nosso primeiro show juntos, ao vivo. E vai ser no maior palco que você já viu. Rede Nacional, Lucas. O mundo precisa ouvir isso. Precisa ouvir a sua voz, a sua dor, a sua verdade. Vai ser o nosso tributo. Lucas olhou para o tio, atônito, mas ao mesmo tempo, uma chama de coragem acendeu em seu coração. Ele sabia que aquele momento era importante. Não apenas para ele, mas para todo o legado da família. Você acha que estou pronto para isso? Perguntou Lucas, a voz um pouco trêmula. Leonardo sorriu, com os olhos brilhando de emoção. Você nasceu pronto, meu filho. A música está em você. E essa canção, ela tem algo especial. Vai tocar o coração de quem a ouvir. Eu sei disso. No dia do show, o estúdio estava repleto de luzes e câmeras. O público aguardava com expectativa. Mas para Lucas, o único
que realmente importava ali era o rosto de Leonardo, que o olhava com orgulho. Quando chegou a hora de se apresentar, o palco parecia mais vasto do que jamais imaginara. Mas ao olhar para o tio, tudo o que ele sentia era uma enorme gratidão. Com o violão nas mãos, ele começou a tocar os primeiros acordes de Mano Velho. A música ecoou pelo estúdio, carregada de sentimento, como se o próprio Leandro estivesse ouvindo, sorrindo em algum lugar. E ao cantar o último verso, Lucas fechou os olhos, permitindo que as palavras fluíssem, sem medo. Porque agora ele sabia que o pai estava ali, na alma dele, e que ele finalmente estava cumprindo o que a música sempre pediu: que a verdade fosse cantada, não importa o que o mundo pensasse. E no momento em que as notas se calaram, o silêncio se fez na plateia, seguido de uma ovada calorosa, que foi mais que um reconhecimento. Era um abraço de todos aqueles que, pela primeira vez, viam Lucas não como uma sombra do passado, mas como um artista em seu próprio direito, com uma história e uma voz única. Leonardo estava à sua frente, aplaudindo com os olhos marejados. Ele sabia naquele instante que o legado da família estava vivo, e que juntos eles iriam escrever um novo capítulo, cheio de dor, mas também de amor e redenção. A noite do show estava finalmente chegada, e a atmosfera no teatro era carregada de expectativa. O palco estava iluminado com luzes suaves, criando uma aura íntima e acolhedora, mas também cheia de intensidade. No fundo, uma tela enorme estava preparada para exibir imagens que, embora misteriosas, adicionariam um toque de emoção àquela noite tão especial. Lucas estava nervoso, mas ao mesmo tempo sentia uma calma estranha. Algo dentro dele dizia que este seria o momento definitivo, aquele que ele sempre sonhou, mas nunca imaginou viver. O coração batia forte enquanto ele se preparava para subir no palco sozinho, apenas com seu violão e sua canção. Quando as luzes se apagaram e o foco caiu sobre ele, Lucas respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e da honra. Com os dedos já firmes nas cordas do violão, ele olhou para o público, mas não conseguiu focar em rostos. Em vez disso, seus olhos foram até a sombra de Leonardo, que estava sentado à margem do palco, observando-o com um olhar cheio de orgulho e amor. Com o primeiro acorde, a plateia ficou em silêncio, como se todos soubessem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Lucas começou a cantar Mano Velho, com a alma. Cada palavra, cada melodia, carregada de sentimentos que ele nunca antes tinha exposto. Sua voz estava firme, mas com uma vulnerabilidade que tocava os corações. As primeiras estrofes ecoaram pela sala, e o público, tocado pela sinceridade da letra, não conseguiu segurar as lágrimas. Mano Velho, meu herói perdido, te procurei, mas não te encontrei. A canção parecia ressoar não apenas nas notas, mas no próprio ambiente. O som do violão, suave e intenso, se misturava com as palavras que falavam de uma saudade profunda, de uma busca que nunca se concretizou. Lucas estava ali, cantando não só para seu pai perdido, mas para todos aqueles que haviam amado Leandro, e agora, de alguma forma, também o amavam. Quando chegou a última estrofe, algo aconteceu. Leonardo, que até então havia permanecido, imóvel à margem do palco, levantou-se lentamente. O som do violão de Lucas continuava, mas algo novo surgia na cena. Leonardo, com um sorriso emocionado e os olhos brilhando de lágrimas, caminhou até o centro do palco, pegando seu violão. Ele se posicionou ao lado de Lucas, tocando suavemente, acompanhando-o na última estrofe da canção. O público, surpreso e tocado pela união daqueles dois, sentiu o calor da cumplicidade que havia entre os dois. As vozes se entrelaçaram, como se a música finalmente reunisse o que o tempo havia separado. Mano Velho agora era mais que uma homenagem a Leandro. Era uma celebração do que era eterno, do que não morria. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada nota, cada palavra. Alguns choravam,
Outros apenas fechavam os olhos, imersos na pureza do momento. Na tela atrás deles, as imagens começaram a aparecer. Primeiramente, eram fotos antigas de Leandro e Leonardo. Momentos felizes, como um retrato da juventude, cheia de promessas. Mas à medida que a música avançava, novas imagens surgiram, mais misteriosas, quase etéreas. Uma foto de uma casa antiga, uma estrada empoeirada, e então, a mais surpreendente, os irmãos, ainda jovens, lado a lado em um palco. Mas ao fundo, em uma sombra suave, um vulto. Não era possível ver claramente, mas a silhueta de uma criança pequena estava ali, quase como um espectro do passado. O público observou em silêncio, a tensão no ar se tornando palpável. Quem era aquela criança? Por que ela estava ali, entre Leandro e Leonardo, naquelas imagens antigas? A música continuava, e a última estrofe se aproximava. Agora sei, no fundo do peito, você vive em mim e em meu violão. Quando Lucas e Leonardo terminaram a canção, a sala ainda estava tomada pela emoção. O telão se apagou lentamente, mas o impacto da imagem da criança no fundo da foto não podia ser ignorado. Muitos estavam intrigados, outros com o olhar perdido, tentando entender o que aquilo significava. Leonardo olhou para Lucas, ainda com o violão nas mãos. Seus olhos estavam marejados, mas havia uma força em sua expressão. Ele sabia que aquele momento seria lembrado para sempre, não apenas pela música, mas pela descoberta que estava prestes a se revelar. Algo que nem eles imaginavam, mas que os conectava ainda mais profundamente. O público explodiu em aplausos, não apenas pela performance, mas pela verdade que parecia pairar no ar. Todos estavam tocados, mas agora havia um mistério ainda maior. A presença daquela criança, aquele vulto estranho, que parecia trazer à tona segredos antigos e ainda não resolvidos. Mas por um breve instante, ninguém mais importava. O que realmente importava era a música, a conexão entre Leonardo e Lucas, e o futuro que se desenhava à frente. Um futuro cheio de descobertas e redenção. Leonardo, ainda com a emoção, transbordando, deu um passo à frente, pegando o microfone. Obrigado, pessoal, disse ele a voz embargada. Essa música é nossa, e essa jornada é nossa. Obrigado por estarem aqui conosco. Mas no fundo, ele sabia que o show estava apenas começando. E os segredos do passado, aquele vulto, aquelas imagens, seriam revelados em breve. A canção viraliza. Lucas ganha o respeito do público. Leonardo entende que seu irmão nunca o deixou de verdade. Deixou um pedaço dele no mundo. Eles seguem juntos, não como uma nova dupla, mas como uma família de artistas. O dia estava nublado, com nuvens pesadas que pareciam refletir a sensação de reverência que envolvia o momento. Leonardo e Lucas estavam a caminho do cemitério, onde Leandro repousava. A cada passo, o peso do passado parecia ganhar mais vida, mas também havia algo de esperançoso naqueles passos, como se o destino os estivesse guiando de volta a um lugar que nunca haviam realmente deixado. Quando chegaram ao túmulo, o silêncio era absoluto. O vento soprava suave, como se a própria natureza respeitasse aquele encontro, aquele momento íntimo e pesado. Lucas, com o olhar distante, se aproximou da lápide e tocou o nome do pai gravado ali. Leandro Alves, dizia a inscrição. Para ele, aquilo ainda era uma ferida aberta, algo que ele nunca imaginara ter que enfrentar sozinho. Mas agora, ao lado de Leonardo, ele se sentia mais forte, como se a presença do tio fosse uma âncora que o mantinha firme, mesmo diante das lembranças dolorosas. Leonardo ficou atrás, observando o sobrinho com um olhar carregado de emoções não ditas. Ele sabia que, apesar de todo o sucesso que Lucas estava conquistando, algo ainda faltava. Uma conexão definitiva com o pai, que ele nunca teve a chance de conhecer. Mas Leonardo também sabia que essa conexão estava ali, não na ausência, mas na música,
no legado que Leandro deixara. Depois de alguns minutos de silêncio, Leonardo se aproximou lentamente de Lucas. Ele colocou a mão no ombro do sobrinho, um gesto simples, mas que carregava o peso de tudo o que tinham vivido até aquele momento. Eu sei que não temos mais tempo, Lucas. O tempo, ele é cruel, às vezes. Mas o que eu prometo, aqui e agora, é que você nunca mais estará sozinho. Eu farei o que for preciso para honrar o seu pai. Vou cuidar de você como se fosse meu filho, e nunca deixarei a memória dele se perder. A voz de Leandro, ela vai viver para sempre, através de nós. A música dele, a nossa música, nunca vai desaparecer. Lucas olhou para Leonardo, os olhos marejados. Ele não precisava de mais palavras. O que o tio acabara de dizer tocou fundo em seu coração. Era uma promessa feita com amor, com dor, mas também com a força de um vínculo que ultrapassava o tempo e a morte. Obrigado, tio. Lucas sussurrou, sua voz falhando. Eu não sabia se conseguiria seguir em frente sem ele, mas agora, com você ao meu lado, sei que posso. Vamos manter viva a voz dele. Vamos continuar cantando. Leonardo apertou o ombro de Lucas com mais força, como se selasse ali o compromisso entre os dois. Eles ficariam juntos, não apenas pela memória de Leandro, mas pela música, pelo que ela representava em suas vidas. A música os uniria de uma forma que nada mais poderia, e o legado do irmão nunca se perderia. Com um último olhar para a lápide, Leonardo disse com firmeza: Eu prometo, Leandro, a voz que você me deixou, ela vai ecoar, vai atravessar gerações. E enquanto eu respirar, vou fazer de tudo para que ninguém nunca se esqueça de você. Os dois ficaram ali por mais alguns minutos, absorvendo o momento, com o vento agora, mais forte, como se a própria natureza estivesse ouvindo e dando sua bênção. Quando se afastaram, o peso do lugar não parecia mais tão opressor. Algo havia mudado naquele momento. A dor ainda existia, mas ela agora estava imersa em um mar de amor e determinação. A noite do show estava finalmente chegada, e a atmosfera no teatro era carregada de expectativa. O palco estava iluminado com luzes suaves, criando uma aura íntima e acolhedora, mas também cheia de intensidade. No fundo, uma tela enorme estava preparada para exibir imagens que, embora misteriosas, adicionariam um toque de emoção àquela noite tão especial. Lucas estava nervoso, mas ao mesmo tempo sentia uma calma estranha. Algo dentro dele dizia que este seria o momento definitivo, aquele que ele sempre sonhou, mas nunca imaginou viver. O coração batia forte enquanto ele se preparava para subir no palco sozinho, apenas com seu violão e sua canção. Quando as luzes se apagaram e o foco caiu sobre ele, Lucas respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e da honra. Com os dedos já firmes nas cordas do violão, ele olhou para o público, mas não conseguiu focar em rostos. Em vez disso, seus olhos foram até a sombra de Leonardo, que estava sentado à margem do palco, observando-o com um olhar cheio de orgulho e amor. Com o primeiro acorde, a plateia ficou em silêncio, como se todos soubessem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Lucas começou a cantar Mano Velho com a alma. Cada palavra, cada melodia, carregada de sentimentos que ele nunca antes tinha exposto. Sua voz estava firme, mas com uma vulnerabilidade que tocava os corações. As primeiras estrofes ecoaram pela sala e o público, tocado pela sinceridade da letra, não conseguiu segurar as lágrimas. Mano velho, meu herói perdido, te procurei, mas não te encontrei. A canção parecia ressoar não apenas nas notas, mas no próprio ambiente. O som do violão, suave e intenso, se misturava com as palavras que falavam de uma saudade profunda, de uma busca que nunca se concretizou. Lucas estava ali, cantando não só para seu pai perdido, mas para todos aqueles que haviam amado Leandro, e agora, de alguma forma, também o amavam.
Quando chegou a última estrofe, algo aconteceu. Leonardo, que até então havia permanecido, imóvel à margem do palco, levantou-se lentamente. O som do violão de Lucas continuava, mas algo novo surgia na cena. Leonardo, com um sorriso emocionado e os olhos brilhando de lágrimas, caminhou até o centro do palco, pegando seu violão. Ele se posicionou ao lado de Lucas, tocando suavemente, acompanhando-o na última estrofe da canção. O público, surpreso e tocado pela união daqueles dois, sentiu o calor da cumplicidade que havia entre os dois. As vozes se entrelaçaram, como se a música finalmente reunisse o que o tempo havia separado. Mano Velho agora era mais que uma homenagem a Leandro. Era uma celebração do que era eterno, do que não morria. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada nota, cada palavra. Alguns choravam, outros apenas fechavam os olhos, imersos na pureza do momento. Na tela atrás deles, as imagens começaram a aparecer. Primeiramente, eram fotos antigas de Leandro e Leonardo. Momentos felizes, como um retrato da juventude, cheia de promessas. Mas à medida que a música avançava, novas imagens surgiram, mais misteriosas, quase etéreas. Uma foto de uma casa antiga, uma estrada empoeirada e então, a mais surpreendente, os irmãos, ainda jovens, lado a lado em um palco. Mas ao fundo, em uma sombra suave, um vulto. Não era possível ver claramente, mas a silhueta de uma criança pequena estava ali, quase como um espectro do passado. O público observou em silêncio, a tensão no ar se tornando palpável. Quem era aquela criança? Por que ela estava ali, entre Leandro e Leonardo naquelas imagens antigas? A música continuava, e a última estrofe se aproximava. Agora sei, no fundo do peito, você vive em mim, e em meu violão. Quando Lucas e Leonardo terminaram a canção, a sala ainda estava tomada pela emoção. O telão se apagou lentamente, mas o impacto da imagem da criança no fundo da foto não podia ser ignorado. Muitos estavam intrigados, outros com o olhar perdido, tentando entender o que aquilo significava. Leonardo olhou para Lucas, ainda com o violão nas mãos. Seus olhos estavam marejados, mas havia uma força em sua expressão. Ele sabia que aquele momento seria lembrado para sempre, não apenas pela música, mas pela descoberta que estava prestes a se revelar. Algo que nem eles imaginavam, mas que os conectava ainda mais profundamente. O público explodiu em aplausos, não apenas pela performance, mas pela verdade que parecia pairar no ar. Todos estavam tocados, mas agora havia um mistério ainda maior. A presença daquela criança, aquele vulto estranho que parecia trazer à tona segredos antigos e ainda não resolvidos. Mas por um breve instante, ninguém mais importava. O que realmente importava era a música, a conexão entre Leonardo e Lucas, e o futuro que se desenhava à frente. Um futuro cheio de descobertas e redenção. Leonardo, ainda com a emoção, transbordando, deu um passo à frente, pegando o microfone. Obrigado, pessoal, disse ele, a voz embargada. Essa música é nossa. E essa jornada é nossa. Obrigado por estarem aqui conosco. Mas no fundo, ele sabia que o show estava apenas começando. E os segredos do passado, aquele vulto, aquelas imagens, seriam revelados em breve. A canção viraliza. Lucas ganha o respeito do público. Leonardo entende que seu irmão nunca o deixou de verdade. Deixou um pedaço dele no mundo. Eles seguem juntos, não como uma nova dupla, mas como uma família de artistas. O dia estava nublado, com nuvens pesadas que pareciam refletir a sensação de reverência que envolvia o momento. Leonardo e Lucas estavam a caminho do cemitério, onde Leandro repousava. A cada passo, o peso do passado parecia ganhar mais vida, mas também havia algo de esperançoso naqueles passos, como se o destino os estivesse guiando de volta a um lugar que nunca haviam realmente deixado. Quando chegaram ao túmulo, o silêncio era absoluto.
O vento soprava suave, como se a própria natureza respeitasse aquele encontro, aquele momento íntimo e pesado. Lucas, com o olhar distante, se aproximou da lápide e tocou o nome do pai gravado ali. Leandro Alves, dizia a inscrição. Para ele, aquilo ainda era uma ferida aberta, algo que ele nunca imaginara ter que enfrentar sozinho. Mas agora, ao lado de Leonardo, ele se sentia mais forte, como se a presença do tio fosse uma âncora que o mantinha firme, mesmo diante das lembranças dolorosas. Leonardo ficou atrás, observando o sobrinho com um olhar carregado de emoções não ditas. Ele sabia que, apesar de todo o sucesso que Lucas estava conquistando, algo ainda faltava. Uma conexão definitiva com o pai, que ele nunca teve a chance de conhecer. Mas Leonardo também sabia que essa conexão estava ali. Não na ausência, mas na música, no legado que Leandro deixara. Depois de alguns minutos de silêncio, Leonardo se aproximou lentamente de Lucas. Ele colocou a mão no ombro do sobrinho, um gesto simples, mas que carregava o peso de tudo o que tinham vivido até aquele momento. Eu sei que não temos mais tempo, Lucas. O tempo, ele é cruel às vezes. Mas o que eu prometo, aqui e agora, é que você nunca mais estará sozinho. Eu farei o que for preciso para honrar o seu pai. Vou cuidar de você como se fosse meu filho, e nunca deixarei a memória dele se perder. A voz de Leandro. Ela vai viver para sempre, através de nós. A música dele, a nossa música, nunca vai desaparecer. Lucas olhou para Leonardo, os olhos marejados. Ele não precisava de mais palavras. O que o tio acabara de dizer tocou fundo, em seu coração. Era uma promessa feita com amor, com dor, mas também com a força de um vínculo que ultrapassava o tempo e a morte. Obrigado, tio. Lucas sussurrou, sua voz falhando. Eu não sabia se conseguiria seguir em frente sem ele. Mas agora, com você ao meu lado, sei que posso. Vamos manter viva a voz dele. Vamos continuar cantando. Leonardo apertou o ombro de Lucas com mais força, como se selasse ali o compromisso entre os dois. Eles ficariam juntos, não apenas pela memória de Leandro, mas pela música, pelo que ela representava em suas vidas. A música os uniria de uma forma que nada mais poderia, e o legado do irmão nunca se perderia. Com um último olhar para a lápide, Leonardo disse com firmeza: Eu prometo, Leandro, a voz que você me deixou, ela vai ecoar, vai atravessar gerações, e enquanto eu respirar, vou fazer de tudo para que ninguém nunca se esqueça de você. Os dois ficaram ali por mais alguns minutos, absorvendo o momento, com o vento agora, mais forte, como se a própria natureza estivesse ouvindo e dando sua bênção. Quando se afastaram, o peso do lugar não parecia mais tão opressor. Algo havia mudado naquele momento. A dor ainda existia, mas ela agora estava imersa em um mar de amor e determinação. Eles se viraram e caminharam de volta para o carro, lado a lado. Os passos mais leves, as almas mais conectadas. Sabiam que a jornada não seria fácil, mas estavam prontos para enfrentá-la juntos, como família. O futuro estava diante deles, e com ele, a música que uniria ainda mais os laços que o tempo jamais poderia romper. Essa história, como tantas outras, é uma ficção, mas ela carrega consigo a verdade universal de que a música e o amor são as maiores heranças que podemos deixar. Se você se emocionou com essa história, não deixe de se inscrever no canal. Há muito mais por vir, e queremos que você esteja conosco em cada capítulo dessa jornada. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a música nunca morre, ela só fica mais forte cada vez mais.